Olá no Papo da Engenharia, com a presença ilustre do nosso amigo engenheiro civil José Rodrigues, diretor da Escola de Engenharia da UF. Conheci você mais ou menos que uns 3 anos atrás, né? Fui lá na UF. É um grande engenheiro. Os alunos adoram ele e ele vai contar o porquê disso, né? Muito obrigado pela presença, Eu que tá? agradeço o convite. E eu vou passar aqui ao nosso amigo engenheiro mecânico, Marco Antônio, Marco Antônio Barbosa. que eu tenho que fazer o merchandising aqui. Merchandising Quem faz rápido. você participa desse merchandising, a sua imagem vende aí para rapaziada. Aqui, só ali, Zé, a BB que nós estamos dando uma força à Associação Brasileira de Engenharia Mecânica no Rio de Janeiro. O presidente é o André, lá de Itaperuna, não sei se você conhece, o professor André, lá do IFE, do Instituto e o Barata é o vice, eu sou o diretor de eventos. Diretor, ele é o diretor, manda lá. Eu sou o cara que mando lá. Então nós vamos fazer lá, tentar dar uma. Que já tinha, a associação já tem mais de 6 anos, e a gente agora está tentando ver se a colaboração para a gente ajudar a fazer um congresso carioca estadual de engenharia. E certamente. Quem sabe lá na quem UF. sabe lá Claro, na UF. que a escola de engenharia puder Ajudar, ajudar, com certeza. já coloco à disposição. Muito obrigado, professor. Aí é o papo de engenharia, essa ideia do Barato, que a gente começou já faz 1 ano e meio, veio com esse logo aí. O Abraip é do engenheiro, não sei se você conhece, do engenheiro Jorge Omar, que é o presidente da Associação Brasileira de Inspeção de Empresas que faz inspeção predial de gás comercial e residencial. Ele tem as empresas que fazem esse tipo de serviço, estão lá na Abraip. O IBEC você conhece, o IBEC. conheço o Paulo, IBEC é do sim. Paulo nosso Dias. brilhante companheiro, Paulo. amigo, e não sei, eu fico elogiando mais demais o Paulo. Paulo Dias, que é uma figura Claro, brilhante, uma figura extremamente competente na área de engenharia de custos, a gente sabe disso, tem lá os cursos dele. Quem quiser, a gente esqueceu de falar antes, quem quiser fazer o curso no IBEC, pode falar que assiste o Papo de Engenharia, que tem um desconto bom lá legal. com o Bruno, perfeito? E o terceiro é a nossa menina dos olhos aqui, é a Cotec Engenharia. Cotec Engenharia é uma empresa do meu amigo Luiz Barata. Luiz Barata aqui foi no último, o Luiz Barata, consultoria de elevadores e faz a parte de auto-vistoria predial e principalmente de perícia, onde ele é um especialista em perícia. Semana passada ele esteve aqui gravando lá de São Paulo e Fábio Aranha, e disse que o Barata é uma referência na área de elevadores aqui no Olha Rio só, de que Janeiro. legal. Então, Parabéns, Barata, parabéns. do amigo dele. É meu amigo. Meu amigo dele. O cara deu a maior força. É isso. E eu queria agradecer, viu, Zé? Agradecer a sua presença, porque você, vindo aqui, você está abrindo um leque de discussão muito bom na área de educação, que a gente Claro. tem preocupação com isso muito forte. Claro. Porque a garotada nova, e você, nas suas apresentações, a garotada não está querendo estudar engenharia. Acho que engenharia isso é um- tem grandes dificuldades. Esse é um Você vai dizer o porquê depois. Vamos Bom, lá. vai lá, Vou Luiz. tentar, vou tentar. E tem que falar do nosso. Tem que falar do like do. Tu não vai Não, falar? porque na verdade aqui é o seguinte: pedir lá para os amigos e amigas para Claro. compartilhar, seguirem, Sim, sim. divulgarem o Papo de Engenharia, porque é um trabalho que eu digo assim, não é só nosso, é um trabalho seu, é um trabalho claro. de outros que vieram para cá, Claro. e a gente precisa fortalecer a engenharia. Eu acho que esse é o momento desse fortalecimento da engenharia como todo. Claro. Vamos lá. Vamos sim. Por que você, tá, garoto novo, optou por ser engenheiro civil há um tempinho atrás? Pois é. Essa é uma pergunta interessante. Eu sempre me dei muito bem nas áreas de matemática, física. Não que eu tivesse sido um excelente aluno de ensino médio, né? Assim, muito mais por minha culpa, porque eu estava focado em outras coisas do que isso. Mas eu tenho um pai que é uma referência, é uma pessoa que meu padrão de referência que eu tenho na vida. E meu Ele é pai. engenheiro também? Não, meu pai não. Mas meu pai, assim, sempre foi uma pessoa muito correta e queria muito, né? Nós somos em 4, né? Eu sou o filho mais velho e tenho mais 3 irmãs. E ele se projetava muito em mim, né? Ele teve uma vida bastante
dura e pesada, Você é o mais velho, não? sou mais velho. Então era um certo, eu era um certo projeto de vida para ele. Então isso forçou muito. Meu pai era um ferroviário, né? Foi ferroviário, meu avô ferroviário, Ah, é? É. Igual o meu? os Caramba. dois ferroviários. Então meu pai tinha um desejo muito grande que eu fosse engenheiro. E era mais um projeto dele no início do que meu, né? E em respeito, né, e reverência, né, ao meu pai, eu fui. Eu tentei na época do vestibular mecânica e civil, passei para civil, mas quando eu entrei, eu me descobri. Assim, eu falei, caramba, Não sabia que eu. Sabia que eu era um bom provavelmente aluno. se fosse por mim, não teria Você não tinha ideia. optado optado. pela engenharia. Mas quando eu entrei e comecei a ver, tive uma oportunidade também muito importante de estagiar muito cedo. Ah, é? E isso me permitiu assumir, né, obras logo muito cedo. E isso me consolidou de que de fato era aquilo que eu queria para minha Mas eu queria vida. te fazer uma pergunta que é interessante. Essa questão familiar que te projetou. Porque você, eu acho que isso que leva você a se projetar como pessoa é a questão familiar. Sim. Tem uma questão forte da família, né? Como é que é isso, Zé? Você, essa coisa da família te orientou mesmo? Muito. É. Meu pai é uma referência, assim. Eu tenho uma pessoa que Ele é vivo? vivo, Muito vivo. tá vindo Como é o nome agora. dele? José Rodrigues de Tá Farias. com quantos anos? 82. 82. É. Ele tá Ele vindo agora. trabalhou onde? Nós somos cearenses. Eu sou cearense de nascimento. Mas ele trabalhou Ele lá trabalhou lá no como Ceará, ferroviário. sim. Meu Ah, pai tá. foi agente de estação e depois nós eu, minha irmã, logo após mim, ele começou a estudar novamente porque a família dele, né, era uma família de classe média muito baixa. Mas o papai sempre percebeu no estudo e na educação que era grande diferencial e sempre marcou a nós quatro, né? Era a única coisa que ele dizia: ninguém pode te roubar tudo, A cultura, menos a tua educação. educação. e a cultura. É. E ele dizia: eu também não posso te dar muitas coisas, né? Mas 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 a educação tá a contigo. educação. mas E é isso, ele foi muito. E como era o homem, né? O único homem filho, né? Ele foi muito rigoroso, não rigoroso no sentido de ser alguém Violento. É. mas rigoroso no sentido de assim, cara, você Vamos cumprir. traz seu caderno, você estudou isso, você fez isso, você não fez aquilo, pô, não vai. Ah, não vai? Então não vai jogar bola. Ele sabia que Era paixão. era a minha moeda. O grande futebol da rua. Era a minha moeda, era jogar bola. Então, eu fazia porque eu queria jogar bola. E isso Essa era a ideia. foi Sim, te alimentando. e eu não percebia muito, né? Eu achava, puxa vida, pô, Coisa chata. podia ter tido um outro irmão, Não. né? Homem para meu pai também focar. Mas não, e depois, hoje, refletindo, né, muito, eu acho que foi um diferencial na minha vida. Um diferencial. Primeiro porque ele mostrou o caminho, a retidão dele sempre me foi essa referência, e também esse exemplo de que a educação, hoje eu sou Você é um educador. um profissional da educação, a educação é a essência, né, da coisa. E isso foi muito importante. E daí eu entrei na engenharia. Você sabe que o Belchior diz que nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Sim, Né? sim. Eu tenho certeza disso. Sim. Isso é uma, Aí você entra na engenharia. engenharia. Eu entro em engenharia em 84, né? Meio assim, Perdido. querendo entender o que era aquela coisa. Um mundo diferente, porque nós estamos falando aí dos anos 80, que era uma época completamente distinta do que a gente vive hoje. Era uma escola completamente distinta do que é hoje, uma escola basicamente de homens, e de homens brancos. Né? Essencialmente era isso. É verdade. Você tinha raramente uma menina, principalmente em cursos pesados como o meu, civil. Na minha turma, nós tínhamos 2 meninas.
E o resto homens. Negros nenhum. Hã? Negros só negros você. não, negros de forma mecânica- nenhuma. Eu era o mais negro Eu de que- todos. Era o mais Eu negro. também, que eu não Eu era- nem sou tão então, negro assim, eu era mas o mais- da minha parte Então, eu era o negro, moreno, É. né? E com certeza de todos daqueles meus que era o mais amigos, escuro. eu era o negro da história. Então era um negócio assim complicado, assim, era. Claro que eu não tinha essa dimensão, eu não tinha na época eu não tinha essa dimensão. A gente estava meio que era uma época muito estava em transição, né? O país, transição da ditadura para uma democracia. Mas assim foi quando eu comecei. E aí surgiu uma oportunidade. Nós morávamos, meu pai e mais o nosso vizinho, ambos eram da rede ferroviária. E surgiu uma oportunidade. Esse meu vizinho eram 3 filhos, né? O mais velho, que fazia engenharia civil, o que era da minha idade fazia engenharia elétrica, e nós éramos muito amigos, e a menina. E aí surgiu uma oportunidade de um estágio, e eu falei, eu vou lá, ver que coisa é essa, né? Para tentar entender. E eu tive um tino muito prático das coisas. Eu precisava. Até hoje eu preciso de concretude para tentar entender as coisas. E eu precisava disso. E o básico, que ainda é um problema, era um básico muito árido, né? Que era um básico de cálculo, física e de gente que odiava a gente, né? Porque o matemático odeia o engenheiro, odeia o engenheiro. Não, o matemático, ele odeia o engenheiro e o físico odeia o engenheiro, então isso era um problema. Mas aí comecei a estagiar e aí comecei a trabalhar, né? Em obras mesmo, né? Fui adotado por um mestre que... Você foi para onde? Que empresa? Você lembra? A empresa Integral, lá de Fortaleza. Lá de Fortaleza? Ah, você ainda estava lá em Tá, Fortaleza? Fortaleza. Aí esse mestre me adotou como filho e me ensinou tudo, né? Assim, essas coisas práticas, né? Então, eu aprendi as coisas práticas antes da compreensão dos fenômenos físicos. Então, quando eu vi o professor ensinando Era lá mais fácil que você já tinha visto isso. em algum o lugar. fenômeno físico e o cálculo, como funcionava, eu lembrava das coisas práticas que eu Legal, estava né? vendo Como é que lá. era o nome desse mestre? Você lembra? Mestre Gerardo. 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 Era uma figuraça, como todo mestre de Era obra. Construção civil. Construção civil. Obra de prédio. Obra de prédio. Eu durante a minha faculdade, eu participei de uns 4 prédios, construção de uns 4 prédios. E Quando no você início, vai lá em Fortaleza, você olha. eu olho, eu visito, tenho saudade, porque É. foi um momento assim muito bom na minha vida, porque 2 coisas eu aprendi muito, né? A primeira, a convivência com pessoas de diversas origens e naturezas e formações. E essencialmente que a convivência humana ela é essencial, né? Eu digo que a técnica te gera um emprego, mas o relacionamento é que te mantém, né? Então eu aprendi muito cedo, logo cedo, a conviver, né? No meio de adversidades, de meio de dificuldades nesse sentido. E foi muito bom para mim. E do modo como eu estava trabalhando, né? Era um certo trabalho, não podia deixar de ser nesse sentido, porque a empresa começou a me dar responsabilidades. Eu deixei de ser estagiário, virei auxiliar de engenheiro, enfim, e comecei a ter certas responsabilidades. E isso, de certa maneira, foi muito bom. Primeiro, porque eu comecei também a entender que eu precisava gerenciar meu tempo, né? Eu tinha que conseguir concluir meu curso e também continuar o trabalho. De certa maneira eu soube fazer, porque eu consegui terminar meu curso sem nenhuma 5 anos. nenhuma reprovação. E eu poderia até ter concluído com 4,5. Eu consegui avançar bem. Enfim. E aí você se descobriu porque você disse que lá no médio, você não se tinha descobrido como estudante. Não. Você se descobre como estudante na universidade. Eu me descubro como engenheiro, né, lá na faculdade. Por causa basicamente, da combinação sim, do estágio com a escola. Por isso, assim, eu acredito, eu como engenheiro, e eu sou um engenheiro, assim, que eu digo, sou um defensor da causa da engenharia. A engenharia é prática. Nós somos práticos. A gente usa das ciências para resolver problemas, né? Esse é um diferencial nosso, né? De outras formações. Então, essencialmente a formação ela precisa também ser prática. Porque é evidente que eu preciso entender a linguagem,
que é matemática, eu preciso entender da linguagem do desenho para ter a tridimensionalidade, e eu preciso entender dos fenômenos físicos, né? Para que é a física, para entender o que é que acontece com uma viga que recebe uma carga, que esforços Quando você olhar para a viga e entender o que está acontecendo. e que esforços existem ali. Tua cabeça... E a matemática me ajuda, a partir dessa compreensão, a tentar montar uma lógica de como matematizar aquilo lá para poder resolver. E hoje, já na época já era uma questão, mas hoje mais ainda, a outra linguagem é a linguagem computacional, né? Porque hoje com inteligência artificial e tantas as outras coisas. Então, nós temos três linguagens, que é a linguagem matemática, a linguagem espacial, que é do desenho, e a linguagem computacional, e a física para entender os Mas fenômenos. se a gente não perder a referência, você está ainda em Fortaleza. Estou em Fortaleza. Você forma engenheiro e continua em Fortaleza ou vem para o Não, Rio? aí o que acontece? Eu nessa empresa, né? Participei desses quatro... E não se importa que nós vamos voltar nessas três referências que você falou. Trabalhei nessas 4 obras e estava me formando no início de 88, eu me formo em agosto de 88, e essa empresa ganhou, no final de 87, uma concorrência para ir para o Xingó, né, que foi aquela última hidrelétrica do São Francisco. O dono da empresa falou assim, cara, eu quero que você vá para lá. Aí você foi se meter lá no meio do mato. Eu fui para lá. Xingó é Pará, né? Não, Xingó é entre Alagoas e Sergipe, né? Fica numa cidade chamada Piranhas. Piranhas. Que é uma cidadezinha A cidade linda. do Lampião, não tem essa história? Não, onde mataram o Lampião. Onde mataram o Lampião. Lampião não entrava na cidade porque ele era devoto da padroeira da cidade. E ele ficava aos arredores. E aí, ele respeitava a cidade. Exatamente. Angicos, que é um braço de rio seco, que era onde ele se escondia, foi onde ele morreu, né? Bom. Então, eu fui para Xingó, né, no finalzinho de 88. Acompanhei o 89 praticamente todo lá, né, na obra. Existiam as 3 consorciadas, que era a CBPO, Constran e Mendes Júnior, que eram as que faziam de fato a obra. E quem fazia as obras de infraestrutura era uma empresa baiana. A nossa empresa, a empresa baiana fazia a parte de casas para o público em geral. A nossa empresa fazia as casas para os engenheiros e tinha uma terceira empresa que fazia a infraestrutura de ruas e tal. Então trabalhávamos lá. Foi uma experiência de vida assim. Quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano e pouquinho. Solteiro? Solteiro. 20 e poucos anos. Mas garoto, né? 20. Garoto, 20 e poucos anos. Nossa, foi assim uma experiência de vida, incomum, né? Sim. E com colegas, assim, colegas que tinham idade de ser meu pai, né? Os meus colegas de lado de trabalho tinham idade de ser meu pai. A própria obra em si é magnífica, de você participar da obra de uma hidrelétrica. Quando eu cheguei, eles não acreditavam, né? Que eu quero, mandaram um menino pra cá. Mas o dono da construtora gostava muito de mim, tinha muita confiança em mim. Então eu fui, né? E fiquei na parte técnica, né? 1 ano e pouco, fiquei 1 ano e pouco, aí depois assumi a parte de construção, enfim. Foi muito bom. E aí quando eu retorno no final do ano, finalzinho de novembro de 89, eu tinha um colega de faculdade, que eu me reencontrei com ele, e nós estudamos a faculdade toda juntos, nós éramos quase irmãos, assim, uma relação muito... Ele falou, cara, eu tô indo fazer mestrado. Aí eu falei, fazer mestrado? Ele falou, tu vai ser peão o resto da tua vida, cara? Essa é a história. Tu acha o quê? Que o dono eu gosto de você, ele vê você como peão e você vai ser peão. E ele ficou jogando aquilo na minha cabeça. Aí deu assim, a vida, como eu disse, assim, eu fui para engenharia pelo meu pai, mas grandes coisas na minha vida foram tomadas assim sem muito planejamento, né? E essa eu pensei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer esse mestrado. Era mais desafios, né? Meu pai ficou desesperado. Você é maluco, não sei o quê. Vai largar tudo. Aí eu falei, eu vou. Eu falei assim, eu tô com uma idade que eu posso errar. É claro. E se eu errar, eu posso voltar de novo do zero e, claro, que vai ser uma experiência. E vim pra cá,
em 90. Nós chegamos aqui em 90. Ah, você veio pro Rio Pro para Rio fazer de mestrado Janeiro, no Rio. Nós tínhamos algumas opções. Nós tínhamos opção em São Paulo, nós tínhamos opção em Santa Catarina, nós tínhamos opção aqui. Porque o que nós queríamos, que essa área de produção civil, na época, em 90, só existiam essas 3 universidades que trabalhavam. Santa Catarina, USP E o Fundão. não, a UF. A a Fluminense. UF, Fluminense. Ah, aí- nessa época você já tá no caminho da É, Fluminense. aí, Niterói. como nós éramos em 3, e os 3 tinham parentes que moravam aqui, eu tinha um irmão da minha mãe que morava aqui, nós achamos que fosse melhor ficar aqui. E viemos para cá. Nós chegamos aqui em 28 de dezembro de 89. 8-9. Passei a virada de ano lá em Copacabana, fiquei Maravilhoso. maravilhado com aquilo, né? O Rio é um negócio assim, para quem não é daqui, vocês que são daqui, Diferente. vocês A não gente não olha bem, não vocês percebe. não percebem. Para nós, para quem né, quem viveu, eu tinha vivido até aquele momento em Fortaleza, até Salvador, até São Luís. Essa questão estética da beleza natural não é comum. Você vê diferente. você vê floresta e Combinar mar mar, próximo, floresta, né? mar. É e diferente. gente, combinação ficamos perfeita de você entender. Ficamos encantados. Ficamos 2 semanas num hotelzinho ali atrás da Sala Cecília Meirelles, ali Aqui no centro? no centro. Nada, Joaquim Joaquim Palhares, não. não sei o nome Não, dela, eu não conheço. lembro da rua. Era de um Acho que é Joaquim espanhol, Palhares que ali. era de um espanhol. E um dos amigos, ele tinha um parente que tinha uma gráfica ali e conseguiu que esse cara estava fazendo uma obra no prédio e fez um preço camarada pra gente. E de cara a gente conhecia a boemia do Rio de Janeiro com todas as suas. Ali é Lapa, né? É Lapa. Uma forte. Hoje aquela tem a escadaria Celeron lá. e tal. Com todas as suas belezas, As suas todas nuances. as suas nuances, né? Foi um choque de realidade bem interessante. E dali você ia para Niterói, você decidiu para Fluminense. Então, aí nós íamos para Niterói. Vocês 3, né? Nós 3 pegávamos a barca e íamos para lá. E aí meu tio morava na época, esse irmão da minha mãe, ele faleceu depois, mas ele na época ainda estava vivo, ele era da aeronáutica, ele morava em Realengo. E aí teve o mestrado na época tinha um esquema seguinte, nós tínhamos um curso de 1 mês, passamos o mês de janeiro fazendo esse curso, fazíamos a prova, quem era aprovado voltava em março. Aí fomos aprovados, nós 3, voltamos em março. E aí, entre nós encontrarmos um local para ficar, cada um buscou um caminho. Eu fui para casa do meu tio, que morava lá em Realengo, eu pegava o 260. É bem longe, hein? Meu Deus, mais meia hora de viagem você Não, chegava em Fortaleza. Realengo é longe hoje. Em 89, Não, parece que era o triplo do tempo. eu brincava que esse 260 mais meia hora você chegava em Fortaleza, porque ele rodava O Rio de Janeiro todo. Eu tive a oportunidade de conhecer a ia até Zona Niterói? Norte. Ele parava na Praça 15. Ele parava numa estaçãozinha que hoje não existe mais, ali do lado daquele museu ali em frente à Polícia Federal, ali nas É o barcas. Museu do Amanhã hoje. Não, hoje é uma área da Justiça. Não tem aquele museu Sim, histórico? sim, tem. Tinha um terminal de No ônibus terminal ali. de ônibus ali. Ele parava ali. É o Mariano Procópio, se não me engano. né? O 260 parava ali. E na volta pegava o 380, que era ali na Avenida na Praça Tiradentes, que ele ia até margeando Brasil. a linha de trem, Ali, passando ali por todos os 2 bairros. horas para ir, 2 horas para voltar. Era um Estudava muito dentro no era um desafio, Mas foi interessante, assim. Mas é guerreiro. É bom que dá uma guerra, você sai guerreiro disso. E é um conhecimento do Rio de Janeiro, né? O real Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro raiz aí da Zona Norte. Foi muito bom. E aí a gente conseguiu depois um local para ficar, ficamos lá em Niterói, montamos uma república e aí foi. Ficou 2 anos lá na. Não, um ano e pouco. eu fiquei na casa do meu tio. Não, tô falando lá no mestrado, 1 ano e pouco. 2 anos. 2 2 anos. Nós começamos em 90, eu terminei em 92. Do teu tio, tu ficou. Eu fiquei um mês e pouquinho. Depois você foi trabalhar em algum lugar. Não, aí nós fomos morar em Niterói. Nós pertinho. alugamos um apartamento lá em Niterói, montamos uma república e aí ficamos em Niterói. E aí a vida começou, tocou, né? Foi fazendo. E aí terminou o mestrado.
Aí terminei o mestrado em 92. Aí vou fazer o quê? 92, pois é, aí ficou, eu tinha uma opção, eu tinha um professor muito amigo que já, infelizmente, na pandemia faleceu, e ele me deu duas oportunidades, ou eu ir para a USP, ou eu ficar aqui na UFRJ fazer o doutorado. Eu fiquei na UFRJ, eu estava, né, já namorando com a minha atual esposa, né, a gente se conheceu no mestrado, e eu falei, pô, eu vou começar Atual, tudo. porque já tem mais de 30 anos. Tá? Nós Mas somos- é engenheiro também? É engenheiro Ah, também. mesmo. Nós, Você conheceu? nós nos conhecemos fazendo mestrado. Fluminense. Fazendo mestrado. Ela é engenheira Qual o nome civil dela? também. Mara Teles Salles. Mara Teles Salles, é. Nós fizemos mestrado juntos. Ela era de engenharia mais na área de estruturas Estruturas. e eu mais na área de construção, né, de trabalho. E aí, né, começamos a namorar, enfim, até hoje, graças a Deus, a gente está junto, né? Temos 2 filhos, enfim. Namora até hoje, né? Até hoje. Aí você se forma, você faz doutorado. Aí vai surgiu essa pro oportunidade de Ela doutorado. foi junto também fazer o doutorado? Ela também foi junto, né, fazer doutorado. Ela fez Lá numa pra área. USP? Não, aqui Na na, Fluminense. Na Fluminense ainda. não, na vocês FRJ. escolheram o Fluminense. Ah, tá. Vocês Fizemos foram na pra COP. UFRJ. Fizemos na COP. Aí, tanto ela quanto eu fizemos na COP, né? E concluímos depois. Eu concluí em 96, ela concluiu um ano e meio depois, porque nesse intervalo nós tivemos o nosso primeiro filho, né? Mas você como é que você combinava, Zé? Desculpa, Zé Rodrigues. Como Não, é que você Zé. combinava, professor? Essa coisa do trabalho da escola ou não tinha um trabalho, você Não, tinha a gente um não é- sustento, algum Não, sustento durante esse período, familiar então, que te dava uma segurada. durante esse período a gente vivia de duas coisas, de bolsa coisa e de bico. De Bill. Não, nós tínhamos alguns amigos que trabalhavam em empresas consultivas, ainda elas existiam. Então nós fazíamos, por exemplo, alguns trabalhos que eu fiz. Eu fiz contagem de carros na subida da Rio Petrópolis, quando fizeram essa reforma da Rio Petrópolis, eles precisavam saber a contagem, o fluxo de carro. Então eu fui lá contar. Carro, caminhão, ônibus. Tem uma estimativa, né? Hoje não Outra, precisa, né? Mas- eles precisavam, foram fazer uma grande reforma na Fiocruz e eles não tinham as plantas baixas. E aí a Aí gente tinha que fazer aí teve tudo. que entrar em cada espaço, medir. Medir. Então, fizemos muitas Não coisas. deixa de ser bons trabalhos. Sim, foram trabalhos interessantes. Professor, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, Pois não. que eu gostaria de. O professor Vanderly, você conhece o professor Conheço Vanderly? Lá de muito, Juiz de Fora? muito amigo meu. Tem uma definição dele que ele diz o seguinte: que você não se enquadra. Ele diz assim: o pior que tem é quando o cara faz a graduação, faz o mestrado e o doutorado. E nunca trabalhou. Ele definia isso como engenheiro de cativeiro. Ele falava isso. Isso é ruim, é bom? A possibilidade da gente fazer as duas coisas? Porque você veio de uma trajetória diferente. 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 Isso depende, sabe? Depende. O que eu advogo é que, assim, a minha geração dos anos 80, os meus professores todos eram engenheiros que estavam trabalhando e que tinham como segundo Emprego da aula. emprego da aula. Acho que muita gente fez isso. Hoje a realidade é diferente, né? Acho que a demanda da universidade ela é diferente. Mas é possível você atenuar essa falta dessa experiência a partir de projetos aplicados, né? De você fazer pesquisa aplicada. É o que eu faço hoje muito na minha... Eu tenho, por exemplo, um projeto com a Petrobras na área de risco. Eu tenho um projeto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria na área de desenvolvimento de industrialização de municípios. A gente está com um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Social na área de requalificação de pessoas. Então você pode usar dessa tua vivência universitária para buscar prática. O que eu acho que é ruim é aquela pessoa que exclusivamente não vai para campo. Você pode também ser um profissional que tenha graduação, mestrado, doutorado e vai para a área laboratorial, então você pode fazer ensaios, testes e tal. Então, a tua experiência, a tua experimentação A tua prática referência ali. é como laboratorista. Então, tem muitas possibilidades.
Claro que eu entendo o que o Vanderlei coloca, eu não acho que o Vanderlei esteja errado, mas eu acho que há espaços para tudo. É que ele faz isso como um instrumento de uma discussão. É, Que é isso que nós estamos tendo aqui. exatamente. Ele não faz isso como uma crítica Claro, deliberada, claro. como um leviano, Claro. não é isso? Não, e não é isso que eu estou colocando. O que eu estou dizendo é o seguinte: hoje você pode. O que não é possível, e aí eu sou contra grande, é que a engenharia seja dissociada da prática. Eu até brinco na escola que a gente vai fazer uma capelinha para Nossa Senhora dos Problemas, né? Que é a nossa protetora, né? Porque o engenheiro vive de problemas da sociedade, seja ele quais for. É um problema de mobilidade, a engenharia está envolvida. É um problema de Habitação. habitação, a engenharia está Saneamento. envolvida, saneamento. E aí vai. Se você olhar em qualquer área, em qualquer situação, você tem problemas que os engenheiros podem resolver. A engenharia precisa estar nesse sentido. Tanto nós docentes, quanto os nossos alunos estudantes precisam estar vivendo cotidianamente esse mundo da prática. É, essencialmente, a engenharia é pegar o conhecimento científico que outros desenvolvem, ou até mesmo o engenheiro pode desenvolver em alguns aspectos, e aplicar. Nós temos três tipos de engenheiros, né? O engenheiro de aplicação, o engenheiro científico, o engenheiro inovador. Né? São as três denominações tradicionais que existem aí. A gente pode lidar com essas três características. Evidente que de uns anos para cá, o engenheiro cientista ele se tornou mais evidente, mas por ele ser mais fácil, porque você está as variáveis de controle estão mais às suas mãos, né? Você está dentro de um espaço seguro, tranquilo. Mas o engenheiro de aplicação, que é o que eu me enquadro, ele é essencial, porque é essa pessoa que vai resolver os Ele está problemas. sempre com desafio para E é ele que vai resolver os problemas. Eu vivo numa cidade que é Niterói, uma cidade que cresceu muito, uma cidade que tem calhas de ruas muito estreitas e tem um problema de mobilidade seríssimo. E há necessidade que o poder público, em breve, reflita, eu sei que eles estão refletindo, mas que reflita mais sobre a questão da mobilidade. Essa é uma aplicação essencialmente de engenharia. Eu E posso. o número de idosos crescendo cada vez Sim, mais. sim. Se você olha a nossa matriz, que é um problema que atinge a todo mundo, mas essencialmente atinge a engenharia, se você olhar a matriz etária, o Brasil está ficando um quadrado. A gente está a população economicamente ativa hoje, ela está aqui nesse meio, pouquíssimas pessoas para repor Sim. e muitas pessoas de terceira Mais idade. idade, terceira E idade. que é necessário pensar, porque há um fenômeno até que se coloca, que o pessoal está chamando de sextenários, né? E a ideia diziam que até os anos 1900, não tinha o conceito de adolescência, né? E aí surgiu a adolescência nos anos de 1900. Hoje está surgindo esse conceito do sextenário, que é o quê? É o adulto, é aquela fase entre o adulto e a terceira idade. Porque hoje uma pessoa de 60 anos, você não pode tratá-la como um terceira No idade. idoso. No idoso. Não é. É uma pessoa que tem, dependendo hoje, com as condições de Sim. saúde, de Experiência. alimentação, ele tem energia, Muita energia. e capacidade de execução Vide muito quem grande. passou aqui agora. Sim, Altamirano. sim. 73 Então, anos e É, pura energia. e isso é necessário repensar sobre esse aspecto, do que fazer, que aí entra conceitos que a gente coloca na formação, que é a educação continuada e a educação para toda a vida. Que também é um problema, porque também, se você pega hoje um engenheiro formado, como Altamirano formado, e as realidades que a gente tem hoje, né? Hoje tem realidade aumentada, realidade virtual, internet das Sim. coisas e tal. Todos nós precisamos estar continuamente nos atualizando para procurar melhor colocar. Então, essa questão da dicotomia entre o profissional do ensino de engenharia, que é prático, e o que não é prático, desculpa, ele é relevante, mas ele não é a questão essencial. É essencial. É possível que se consiga conciliar essa tríade que eu coloquei do engenheiro cientista, do engenheiro de aplicação e do engenheiro inovador. É possível conciliar de maneira bastante inteligente num mesmo ambiente e ter bons resultados a partir daí. E você citou, Rodrigues, aqui o seguinte:
que você capta trabalho na Petrobras, outras situações, mas pela UF Sim. ou pela fundação? Não, então, Ou eles te pelas procuram, duas coisas. eles te procuram ou você que busca? As duas coisas também. E aí, nesse caminho, você leva os teus alunos junto com vocês sim. O para trabalho, poder trabalhar essa prática? então, o trabalho, normalmente, esses trabalhos aplicados, ele envolve docentes, envolve técnicos, envolve estudantes, né? Tanto de graduação quanto de pós. E como funciona? Normalmente, como as universidades federais, elas são autarquias federais, né? Elas têm uma série de regramentos e surgiu, né, a partir dos anos, início dos anos 90, a figura das fundações de apoio, né? A FRJ tem umas duas ou três, nós temos uma, na UF nós temos uma que é a Fundação Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Então, a fundação ela entra como uma terceira parte, normalmente, nesses acordos. Ela é liderada por quem? Lá, o Gilson? Hoje é o professor Alberto de Sábato, é um professor é o professor da economia, ele é o atual presidente. Então, ela é uma entidade privada, ela é controlada tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pelo Ministério Público Federal. E o papel dela é de ser essa gestora de recursos públicos e às vezes não públicos, porque uma instituição privada pode contratar a universidade para fazer um trabalho, e ela faz esse trabalho de gerenciar os recursos dentro de determinado regramento, por isso que o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, monitoram e acompanham para executar. E como é que acontece... E aí os alunos, como é que fica? Então, Então, como é que acontece a chamada? Normalmente as chamadas ou ocorrem chamadas públicas, né? A Petrobras hoje criou um sistema chamado Sigitec, que ela abre chamadas e as pessoas que estão interessadas se inscrevem e propõem soluções para as chamadas. Ou, dependendo do quanto você tem relacionamento e as pessoas conhecem o teu conhecimento e falam assim, cara, eu estou com esse problema, me ajuda a resolver. Então, tanto pode ser uma chamada pública, como pode ser uma chamada específica para resolver. Mas esse orçamento, essa proposta, quem é que aplica? São vocês ou é alguém lá da fundação? Não, a fundação ela entra para fazer essa gestão financeira e contábil. X, tanto vai ser esse trabalho aqui. A gestão do quanto eu tenho que resolver esse problema. Eu quero resolver um problema da mobilidade em Niterói, vamos supor. Então você conversa, estabelece o escopo, define o valor que vai custar aquele projeto. Se o ente que está te contratando concorda, aquilo vira um contrato, vira algum documento jurídico específico e junto com o documento específico tem um orçamento. E a fundação ela é responsável por pegar aquele orçamento e executar. Tá. E aí parte desse percentual fica com a fundação? Fica com a fundação e parte também com a universidade, e investimentos que você faz também na tua infraestrutura, né? Você compra computadores, máquinas, etc. Porque o orçamento, ele tanto é custeio quanto é capital. Né? E vocês também ganham, né? Vocês ganham, sim, aluno ganha, todo mundo ganha um quinhãozinho lá. Os alunos acompanham esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, é gerado pelos alunos. Vocês provocam os alunos nesse tipo de trabalho. Então, uma vez que você tem o escopo do projeto, e você normalmente chama alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de graduação, para se envolverem e trabalhar. Entra a questão da aplicação. Né? É uma maneira de que esse engenheiro, esse jovem engenheiro de graduando ou mestrando ou doutorando possa entrar e trabalhar, formando a equipe de apoio lá. Em alguns casos específicos, você contrata também um especialista. Né? Às vezes você precisa de um técnico muito especialista. Que lá não tem. Muito detalhe, o detalhe do projeto. Ele precisa de uma certa qualificação, você faz a contratação específica. Deixa eu te falar uma coisa. Você conheceu o professor Escavada, não? Conheci. Que era o diretor da PUC? Conheço tanto ele como os dois filhos. Os dois filhos. O professor Escavada, eu conheci ele. E um dia eu entrevistando ele, o Jornal do Sindicato dos Engenheiros, eu era diretor de comunicação, e aí eu fui lá na PUC entrevistar ele, ele era diretor da Escola de Engenharia. Depois ele virou vice-reitor, porque reitor não poderia ser, porque lá reitor tem que ser padre. E ele fazia uma coisa interessante. Eu falava assim, mas professor, o cara que se forma em engenharia, na escola de engenharia, e depois ele vai para o banco trabalhar,
Isso não é uma perda de qualidade? Ele falou, não, senhor Marco Antônio, isso é uma nova postura da engenharia. A professora Heloísa, não sei se você conhece, da Unirio, propôs e tem um curso na Unirio chamado Engenharia de Eventos. E aí? É isso mesmo, professor? Sim. Nós estamos formando um engenheiro para a vida da formação, é isso? A aplicação da engenharia, ela vai para todos os lugares, né? Assim, eu sou engenheiro civil de formação e que hoje o meu exercício de engenharia essencial é formar outros engenheiros, né? Como eu poderia estar num banco, né? Qual é a grande sacada dos bancos quando pegam os engenheiros? Essa capacidade analítica que a gente tem. Nós temos uma formação científica essencial, nós temos uma capacidade de tomar decisões e pessoas muito focadas nas decisões, né? Então isso para um banco ou para um ente financeiro é muito importante. Dessa capacidade analítica que a gente tem e o foco, que o engenheiro é essencialmente essa capacidade de resolver problemas. A gente, quando olha um problema, a gente não tira aquele problema da nossa cabeça até resolver. Ainda bem, né? Sim. Então, assim, hoje é evidente que eu não gosto disso, olhando para um olhar de engenheiro. Eu não recrimino isso, mas eu não gosto disso. Eu gostaria muito que meus das bruxas, pois é, né? eu gostaria muito que meus engenheiros bruxas. fossem ser engenheiros, né? Eles fossem atuar na engenharia. Mas eu acho que a decisão de caminho profissional é uma decisão muito pessoal de cada um, né? De cada um poder usar da formação dele, da capacidade que ele adquiriu de conhecimento para aplicar no serviço público. Né? Eu vi vocês comentando que o presidente da China é um engenheiro químico. Né? O Xi Jinping. Ele está fazendo moléculas de outra forma, ele está trabalhando com moléculas de outra forma. Então, o engenheiro. Eu tinha um slogan no meu laboratório lá que engenheiro pode tudo. Né? E eu tenho essa crença que ele pode tudo. Então, assim, ele ir para o serviço público, ele ir para a política, ele ir para trabalhar com a engenharia a qual ele se formou, ele ir para uma outra área gerencial ou financeira, eu não vejo problema. Eu não vejo problema nisso. É evidente que a minha preferência individual... Pro ramo que ele... Exatamente, porque eu acho que a engenharia ela é muito importante e o Brasil precisa muito. Né? Eu estava lendo esses dias um amigo que foi reitor do ITA e hoje é presidente lá do IPT, ele colocando um slogan da pessoa que criou o ITA e o CNA. Ele diz assim, antes de fazer aviões, precisamos primeiro construir engenheiros, né? E foi daí que ele construiu o ITA. Porque o Brasil... E fazendo uma analogia... Não, engenheiro, como é que é o nome? Esqueci o nome dele. Era um brigadeiro alguma coisa. Eu lembrar o nome que criou o ITA. De vez em quando fazia. Acho que ele é até vivo. Que até meu conterrâneo. De vez em quando faz uma homenagem a ele. E ele falava isso. Osíris Silva. Não, Osíris Silva foi o cara que construiu o IME. Foi um dos primeiros presidentes, mas o brigadeiro que... o cara, bom, aí tá bom. Que foi a pessoa que foi lá no MIT, trouxe o MIT, construiu... E ele que formulou essa ideia, essa tese geral. Então ele falava isso, que antes de construir aviões ele precisava construir engenheiros. Então eu acredito muito nisso. O Brasil, essencialmente, quando você olha as relações de formação de engenheiros dos países desenvolvidos com o nosso, a gente está com um déficit muito grande. Segundo o Vanderlei, 87 mil. Muito grande. E é muito pouco. E quando você olha, existe um indicador que mensura a quantidade de engenheiros formados versus a quantidade de advogados. Durante muitos anos nós formávamos mais engenheiros do que advogados. Hoje nós estamos formando mais advogados quanto engenheiros. Nada contra advogados, eu não tenho nenhum problema contra advogados. Sim. Mas eu acho que o Brasil precisa muito formar engenheiros, muito, muito. E tem um problema hoje, sério, que é assim, por que a gente não forma? Essa é um grande questionamento. Nós temos diversas causas, né? Uma causa é uma causa geracional. A gente precisa entender essas novas gerações, né, que estão vindo. Eles têm uma nova pegada, têm um novo modo de perceber o mundo. A gente precisa entender. Há por falta, a realidade brasileira, né, claro, há uma falta de investimento muito forte na formação. A gente tem hoje um
um delay tecnológico entre o que está hoje instalado nas universidades e o que está hoje sendo praticado nas empresas de ponta. Então, hoje, a tecnologia das empresas de ponta estão bem mais avançadas do que o que está instalado nas nossas universidades, fruto de uma falta de investimento, fruto por uma série de fatores que precisam ser equacionados. Outra questão importante que precisa, a questão do método, do processo formativo. A gente percebe que há pouca discussão no Brasil de como lidar com como formar engenheiros. Isso é um problema. Você acha que é da academia? É uma discussão da academia. Mas isso é um problema mundial. Mundial. Não existe assim hoje um padrão Você tem vários bons exemplos. Você tem um exemplo do MIT, lá do CDIO, você tem um exemplo lá da Universidade da Dinamarca, na área de aprendizagem por projetos. Você tem alguns exemplos de modelos que existem no mundo, mas não tem um modelo padrão. Mas falta essa discussão com mais ênfase no Brasil. Eu achava que com a introdução da reforma das diretrizes curriculares que ocorreram em 19, isso pudesse ter ocorrido. Tivesse uma solução. Mas não houve uma ação, nem dos órgãos que, de certa maneira, agenciam o trabalhador, que é CREA, CONFEA, e também as associações de uma maneira geral, como também não houve do MEC uma preocupação muito grande. E isso é ruim, né? A gente tem uma geração que é diferente da minha e da nossa. Né? Minha, com certeza. Acredito que a gente, né, mais ou menos, não seja tão distante de idade. A gente tem uma defasagem tecnológica, né, que isso é complexo e complicado. A gente tem um problema de método, de formação, e associado à minha geração, é uma geração muito resiliente. O não já era dado. A gente lutava pelo sim. E se não tivesse o sim, paciência. Ele viria depois, ou se não viesse também, tocava a vida de alguma maneira. Essa geração nova tem um grande problema com o não. E isso é uma. Professor, posso te interromper? Falando o seguinte: o senhor é do Ceará. Né? O senhor sabe que analfabetismo no Ceará é perto de 0, 8,5%, muito baixo. Realisa muito baixo. Esse é um processo político de educacional que vem de vários governos. Dizem até que em Sobral o analfabetismo é 0. O ITA está levando uma escola de escola do ITA lá para Fortaleza, quando consta. O INPA, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, está levando uma escola para Fortaleza. Por que Fortaleza tem essa pegada na educação? O senhor sabe dizer por que tem de diferente na educação? Por que por exemplo, o Camilo Santana não consegue plantar essas coisas que lá no Ceará tem no Brasil? Qual a dificuldade? É uma pergunta difícil, complexa. Né? É de 1 milhão? É do milhão essa pergunta? Mas tinha uma piada que rodava lá no Ceará, no Nordeste principalmente, assim, enquanto você dorme tem um cearense estudando. Né? Porque o cearense... Quando tu vai dormir... mas eu escutei isso lá do coronel... Robenildo, ele falava isso porque ele era do ITA, não? Ele é do IME. Do IME. Ele dizia que o pessoal lá, por necessitar, por precisar, acaba estudando muito mais para poder vencer na vida. Exatamente. Esse processo de educação é um processo importante. Houve assim, poder público, né? Houve uma série de experiências de sucesso, e Sobral é um exemplo um pouco mais acabado, mas que várias gestões, de maneira bastante interessante, investiram muito em educação, né, lá. Muito por um problema social, ou seja, a ideia de você ter educação integral era uma maneira de você evitar que esse aluno voltasse para sua casa com poucas condições, a sua família, essencialmente, muitas vezes não tinha a educação formal constituída, então ele não tinha diálogo em casa para estudar,
Uma coisa é o meu filho que perguntava uma dúvida sobre matemática, eu ajudava, a mãe ajudava, isso facilitava. Agora você está em casa com um pai e mãe que às vezes Semi-analfabeto, ou quase semi-analfabeto analfabeto. ou às vezes analfabeto, isso era um problema. Então, quando eles colocaram a ideia de educação integral, era uma espécie de criar um ambiente que fosse um ambiente propício à aprendizagem. Eles experimentaram muito, né? E o resultado dos atuais índices é fruto dessa experimentação que foi se ajustando. Houve também uma confluência de sucesso de que esse grupo político que tinha essa ideia foi ganhando poder, né? Não só nas cidades como no estado, e o Camilo é resultante desse grupo, né? É, isso tudo tem. Agora, quando você pega o Camilo e o leva para o ministério, você começa a ter outros fatores, né? Que são fatores bastante mais complexos de se lidar. Não sei se o Camilo está no local mais correto dele estar, né? Não é porque ele foi o governador do estado que ele possa se tornar o ministro. Mas também tem uma série de outros fatores, né? Ele herdou também um ministério que estava completamente desmontado, desestruturado, e que eles estão estruturando. O Brasil tem um dilema que é esse tamanho, né? Nós temos 13 milhões. É um número bastante complexo e um país tão diverso quanto o nosso. Quer dizer, você está aqui numa cidade como o Rio de Janeiro, com infraestrutura do Rio de Janeiro, mas você está lá em Ananindeua, no Pará, no Centro-Oeste, enfim, você tem algumas dificuldades que você precisa resolver e colocar. Mas, assim, o segredo está nisso, é de você ter um método, como eu estava comentando das questões, e o Ceará constituiu um método de ensino, né? Você entender a questão contextual que você atuava, você tinha uma realidade socioeconômica que era desfavorável, e você tinha que vencer esses aspectos desfavoráveis, e eles conseguiram fazer isso. Você aumentar a escala disso para o país, aí envolve outros fatores que são muito diferentes. Ou seja, você pegar a realidade cearense, ela não é igual à do Rio Grande do Norte e tampouco do Rio Grande do Sul. Eu acho que cada situação ela precisa ser pensada e refletida. O que eu acho que pode ser tirado de sucesso é que investir em educação faz a diferença. E isso acho que é uma realidade bastante clara e contundente do Estado do Ceará. Você sabe que tem uma dificuldade? O Estado do Ceará tem cálculo reprova 90% dos alunos. A evasão está na casa de 60%. Ontem dita pelo Osmar Barros. Você conhece, a evasão está na casa de 60%. Uma queda no número de ingressantes na engenharia. Sim. Como é que a gente... Brasil, está falando. Estou falando do Brasil. Não. Como é que a gente faz para reverter isso, professor? Nós temos que reverter, né? Temos que reverter. Um ponto importante assim, vamos lá, são vários. Não dá para fazer no São várias situações nisso aí. O primeiro ponto seria, e deve ser, acho que as secretarias, tanto municipais. Eu vou um pouco além. Assim, eu acho que a gente tem saúde unificada. Agora estamos pensando em segurança unificada. Eu acho que a gente precisa ter educação unificada. Essa ideia de o município cuidar do ensino fundamental, o Estado cuidar do ensino médio e o governo federal cuidar do ensino superior, né? Essencialmente isso, é evidente que não necessariamente ocorre. Ninguém se fala, né? Ninguém se fala. Isso é de que ano, hein? Tem muitos anos, né? Eu acho que o primeiro ponto está aí. Eu acho que precisaria ter uma ação integrada, uma ação que pensasse daquele garoto e garota que com 4, 5 anos entra no sistema e ele com 23, 24 sai do sistema formado em alguma coisa. Há que se ter uma ação que atue sobre isso. É evidente que a gente está vivendo um momento geracional distinto, em que nossa geração
convive com a geração do amigo ali e convive com essa geração jovem que hoje já programa, que nasceu dentro desse mundo da computação e entende como poucos entendem isso. Então a gente precisa entender essa dinâmica, como funciona a cabeça dessas pessoas, a lógica, como funciona. E a gente tem que estruturar a formação, não que ela seja deturpada para receber essas pessoas, mas que ela seja adequada para receber essas pessoas. Não é deturpar, é adequada. Então hoje a necessidade, essa coisa que você fala de reprovações, eu quando assumia, eu fui de 16 a 18, eu fui pro reitor de graduação. E uma coisa que me deixava muito preocupado era esses índices de reprovações. A gente recebe um aluno, em média, na universidade, que passa pelo SESU e tem um certo grau de conhecimento, que ele, para entrar, ele precisa atingir uma cota. Esse mesmo aluno que, comparativamente aos seus colegas de ensino médio, ele entra e começa a não ser mais uma pessoa qualificada, então tem alguma coisa errada. Acho que um médico que de cada 10 cirurgias mata 9, Vamos chamar ele tem, para a escola de novo. tem alguma coisa errada. Né? Como também eu acho, eu sei que eu não sou unanimidade de achar isso, tem muitos colegas lá que me criticam em relação a isso, eu não acho que um professor desculpa, que reprove 90% da sua turma, que seja um problema só dos alunos. Tem que chamar ele também para conversar. Né? Eu acho que precisa ver algo, precisa entender por que isso está acontecendo. Olha que isso é um enfrentamento difícil, Sim, hein? é sério. Porque isso você mexe com quase o corporativo Por isso da que pessoa. por isso que eu digo que não é uma unanimidade. Muitos colegas não gostam que eu fale, que eu toque nesse assunto. Mas eu acho que eu não sou nem a ideia. A pessoa diz: você é defensor de todo mundo passar. Não, eu não sou defensor nem de que todo mundo passe, mas eu também não sou defensor que todo mundo não passe. Fiquei reprovado. Eu acho que o docente, tal como esse exemplo, às vezes até fácil, do médico, o docente ele está exercendo um trabalho e que ele precisa entender a dinâmica e a mecânica de quem está lidando. Evidente que o ensino superior ele recebe alunos de ensino médio que têm dificuldades. Sim. Então, eu só vou então trabalhar se eu tiver bons alunos. Então ele vai ter que ir para o MIT. Né? O ITA, o IB. A gente vai ter a nossa convivência essencialmente vai ter que lidar com resgate de deficiências, né? Até tem um projeto interessante do SENGE, que é aquele curso do André Rebouças, né? Do reforço lá no... Eu estava conversando ontem com o presidente do SENGE, e que a gente vai querer levar até para nossa escola lá. Eu acho que isso é importante. Assim, a gente precisa não se acomodar com essa situação, não achar que isso é o natural. A gente procurar resolver. Resolver entendendo por que o docente não consegue ter esses índices melhores de aprovação e entender por que os nossos alunos estão se reprovando tanto e desistindo tanto. Os nossos índices de reprovação estão muito grandes, a evasão está muito grande. Desmotiva esse aluno que está sempre tá reprovado ali numa determinada matéria, ele larga. Quem perde é o país. É o país. O país perde porque ele deixa de formar engenheiros. Nós, de certa maneira, perdemos porque a formação de engenharia começa a ser desvalorizada e não interessante. E aí, quando você olha, por que o aluno não tem interesse? Eu tenho um programa lá na escola chamado Escolas na Escola. A gente tem tentar trazer as escolas de ensino médio para dentro da escola de engenharia. Boa ideia. Com o propósito de provocar um interesse em ciência. O Cefet faz isso ali na Mangueira, sabia? Com o interesse de provocar em ciência e, essencialmente, que eles façam engenharia. E mais uma outra coisa associada a isso é de provocar as meninas a fazerem engenharia. Isso. Quando você faz a palestra explicando o que é engenharia, você pergunta: e aí, quem que vai fazer engenharia? Se for 10% de quem está assistindo, é muito. Não passa na cabeça das pessoas.
Então tem algo que precisa ser feito. Algo que vocês estão fazendo com o Papo de A nossa Engenharia. discussão é essa. O Clube de Engenharia precisa fazer. O CREA precisa fazer. Confeia, O SENGE. o SENGE. As associações, de maneira geral. Isso. A gente precisa O valorizar. senhor vai me desculpar? Eu vou interromper o senhor. Claro. Eu vou pro senhor acrescentar nisso. Claro. Eu vivo lendo que o menino foi campeão de matemática na Olimpíada, não sei da onde. Entendeu? Aqui no Rio tinha um garoto que recebeu a medalha de ouro de Olimpíada e ele morava no Quitungo, é um bairro lá para Zona Norte, e eu fui lá na escola dele para saber por que aquele moleque tinha ganho ou ganhado uma medalha nas Olimpíadas de Matemática. Aí eu cheguei lá e fui falar com a professora, porque podiam ser 3 coisas. O moleque é bom pra cacete e é um fenômeno, entendeu? E aí, ele bom de matemática. A professora é de tal maneira, tão entusiasta, que levou aquele moleque a estudar matemática na medida que a professora é boa. E a terceira, uma política pública da escola. A diretora tem uma política de ensinar que melhorou. Eu não consegui trazer a professora, que eu queria trazer a professora aqui, e a diretora não conseguia, até porque a funcionária não quis vir. O presidente Reinaldo Barros, esteve aqui, e ele acha assim, ele defende, eu defendo, que você pegue esse garoto e conduza ele numa política pública até ele ir para a escola da tecnologia. Você acha que tem uma solução? Sim, eu acho que aí que entra o poder público. Acho que o poder público podia entrar nisso. Quando eu disse que falta uma integração de política na educação, o prefeito pensa uma coisa, o governador outra e o presidente outra. Claro que eles podem pensar o que eles quiserem e têm o direito de pensar o que eles quiserem. Mas se houvesse uma ação mais integrada, essas coisas podiam acontecer. A gente tem uma política na escola chamada pré-vestibular social. A gente tem um pré-vestibular social lá. É uma coisa maravilhosa quando você abre as turmas e você olha aquelas pessoas e eles ficam se olhando dentro de uma escola de engenharia. Porque eles não imaginavam que estariam ali. Nunca. Nunca. Sabe de onde ele era? Ele é de Campo Grande, lá de dentro de Campo Grande. E aí quando eu digo assim, cara, eu quero ver vocês aqui, hein? Aí eles ficam assim, por que esse cara tá O que eu estou fazendo aqui? Eles não se percebem isso. Acho que o primeiro ponto seria de criar essa cultura. A engenharia é algo normal, algo não sobrenatural, que alguns até pensam que é. Algo normal, algo que é importante, algo que precisa ser valorizado, algo que te conduz para qualquer coisa. Por isso que eu disse que como eu não sou contra que um engenheiro civil, mecânico, etc., seja um banqueiro, seja um financista, seja o que ele quiser ser. Se ele quiser. Para isso, para dizer o seguinte, o que é importante é ele fazer engenharia. Ele está apto. Ele fazendo engenharia, até presidente como o Xi Jinping hoje, ele pode ser. Então, acho que é o ponto. Acho que a gente precisa repactuar essa ideia. Eu sou um defensor da causa. Eu estava falando isso ontem com o presidente do SENGE. A gente até marcou uma conversa. O Clóvis Nascimento. O Clóvis. Marcamos uma conversa. E eu disse assim, cara, o meu papel, enquanto eu estiver na direção da escola, enquanto eu estiver como engenheiro, é de defender a engenharia. Eu sou um defensor da engenharia. Como diria Fernando Lima, Engenharia Futebol Clube. Pois é, eu fiquei assim, foi uma vitória quando meu filho disse que ia fazer engenharia. Fiquei feliz da vida. Que é pouco, é raríssimo, sim, né? E hoje está exercendo a engenharia, está trabalhando, enfim, tá bem pra caramba. Mas assim, eu acho que a gente precisa ter mais engenheiros. E engenheiros em diversos lugares. Um exemplo que eu cito, quando eu era proreitor, eu estava assinando os diplomas, né, isso antes da pandemia, as coisas ainda eram tudo físicas, e assinando os diplomas de engenharia, e bacharel em engenharia. Aquilo me suava os ouvidos ruim, porque eu lembrava do meu diploma, que era engenheiro. Mas agora é bacharel em engenharia. Aí terminei o bolo lá de engenharia, comecei o bolo de medicina. Aí quando eu vi médico, eu falei, tá errado. Eles erraram aqui, né? Chamei a moça que trabalha na diploma, errou aqui, tá faltando aqui, seria bacharel em medicina? Não, Zé, os médicos fizeram um lobby e eles são as únicas formações que é médico. Então eu pensei, cara, se a gente não tem capacidade nem de fazer um lobby para isso, uma coisa pequena, mostra um pouco a nossa desarticulação. Não vou perder a oportunidade para você falar sobre a questão do EAD.
Sim, olha, então, Porque, na verdade, ontem, o Osmar Barra está dizendo que nós estamos com 40%, que a gente não tem prestígio no MEC. sim. A EAD, vamos lá. O problema de EAD, eu não tenho nenhum dilema com EAD. Eu tenho um dilema com a educação ruim. A EAD é uma forma de... Se você pega um país como o Canadá, como a Rússia, e tem períodos extremos de frio, como é que o cara vai para a escola? Ele não vai para a escola, ele não tem como ir para a É escola. uma ferramenta dele poder. O ruim do EAD e o ruim do ensino presencial é quando ele é mal executado. Ele é mal utilizado. Se ele é bem utilizado, eu conheço com alguma razão o modo como a CEDERJ fazia aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei agora como está, mas no meu período em que eu era pró-reitor e eu trabalhava muito próximo à CEDERJ, a UF tinha uma presença bastante qualificada no CEDERJ, não sei se vocês conhecem a CEDERJ, que é o consórcio, né, das universidades públicas. O método era muito bom. Era muito bom. Então, assim, eu não tenho nenhuma ressalva, nenhuma reserva contra a educação à distância. O que eu tenho reserva é contra a má educação, seja ela presencial, seja ela à distância. É evidente que algumas instituições ou alguns empresários de educação viram na educação à distância uma forma de reduzir custos e aumentar lucro. Isso é ruim. Mas se ela é bem feita e é bem executada, bem conduzida, usando as técnicas corretas, ela é tão boa quanto uma presencial. É evidente que você vai... Eu sou como engenheiro civil, eu vou pegar um corpo de prova de concreto para romper, eu preciso fisicamente estar ali. Então tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Claro que hoje você tem laboratórios virtuais. Existem laboratórios virtuais. Eu posso emular aqui a característica desse corpo de prova e fazer teste de carga nele. E se os métodos de emulação disso estiverem corretos, a realidade virtual é tão boa quanto a realidade física. Mas a engenharia é uma obra do contato. Né? É como nós estamos aqui. Nós somos 3 engenheiros você e estamos olhando um ao outro. Mas Zé, você viu quando você estava lá naquele... Lembra da nossa conversa? Você estava lá em Fortaleza, dentro daquela obra, daquele prédio, conversando com aquele mestre de obra, e que você se empolgou com aquilo. Não é a mesma coisa? Quer dizer, essa aproximação professor-aluno então, não dá claro, a realidade, um upgrade, como diriam os mais modernos? O presencial, ele é essencial. Acho que é um problema que a gente está vivendo, que a gente não conseguiu ainda equacionar após pandemia. Essa questão da saída do. Eu ainda acho que as relações humanas, volto a uma fala que eu disse inicial. Você é empregado pela sua capacidade técnica, mas você é mantido pela sua capacidade relacional. Quando você perde essa essência da troca, do olhar, da reflexão, é muito ruim. Eu acho que a nossa essência como bicho, como pessoa e bicho que somos, né? É essa capacidade que a gente teve de se relacionar. A gente olhando para os nossos outros habitantes aqui desse planeta, uma raça que era para não ter dado certo, né? Porque a gente nasce ainda inacabado, depende dos pais por um tempo absurdo, né? Você obriga pai e mãe a estar junto para te proteger. Agora, o que nos tornou o dominador desse planeta? Essa capacidade que a gente teve de relacionamento, de empatia, disso. Isso não se dá olhando numa tela. Eu acho. Concordo com você. Faltam 2 minutos. Não, eu tenho uma pergunta que a gente não pode perder. Sabe por que o professor é um professor de uma escola de engenharia pública?
E tem uma coisa que eu acho interessante, que a gente é sobre cotas. Eu sou um defensor de cotas. Eu sou um defensor intransigente de cotas. Eu acho até que não é que devia se usar, que é uma política assistencialista mesmo, que a gente precisa corrigir alguns gaps que ficaram lá atrás, que a gente precisa. Você é a favor? Essas cotas precisam ser formuladas? Eu sou a favor de pé de meia, pé disso, eu sou a favor deles que seja alguma coisa que jogue para cima. Eu que não que sou você a favor, acha? eu sou defensor. Defensor. Eu acho que é essencial. O Brasil, olhando para aqui, para a América, né? A gente passou desses 525 anos mais tempo com escravidão do que com liberdade. Então, a gente tem muitos resgates, né, que ainda precisam ser feitos. Acho que pensar numa sociedade mais equânime, ela ainda está um pouco utópica. Então, ela é essencial que a gente faça isso. E acho que é essencial que o poder público faça isso. É essencial que pessoas que sejam educadores como eu e servidores públicos como eu tenham como missão esse resgate social que a gente precisa dar. Mas não só o racial, como da questão das mulheres, a questão da comunidade LGBTQIA+, dos PCDs que crescem bastante. Acessibilidade. Nós montamos na nossa escola uma coordenação de inclusão, né? Nós fomos a primeira lá da universidade a fazer isso. E a gente definiu alguns marcadores sociais. O marcador racial, o marcador econômico, o marcador de gênero, o marcador das comunidades LGBTQIA+, e dos PCDs e etária. Por quê? A gente estava percebendo muita gente com idade resolveu sua vida e resolveu fazer engenharia ou design é grande. Só que ele está sentado, uma senhora ou um senhor de 60, 70 anos ali, E o garoto lá. e um garoto de 18. E ele com dificuldade de manuseio. lidar com a tecnologia, e aquele garoto vive Destruindo, aquilo. Então a gente precisa criar. A intenção, qual foi dessa coordenação? Foi de estabelecer um espaço de acolhimento, um espaço de integração, para que todos, sem essas marcações, todos convivam e tenham as mesmas condições. E é isso que a gente busca. Agora, E eu vejo hoje, como eu disse, desculpa, eu fui formado eu estava no início da minha fala aqui, eu fui formado nos anos 80, que era uma escola de homens e homens brancos e classe média alta. Sem mulher. Quando eu olho hoje para aquela escola, eu acho ela maravilhosa. Eu também. Por quê? Porque está ali o Brasil na sua essência. Diversidade. Nós conseguimos juntar todas as suas virtudes e com os seus problemas. Mesmo né? com dificuldade, conseguimos juntar gente diferente. Sim, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei, Luiz. Eu tô tranquilo. Eu não tô. Eu só queria brincar aqui uma coisa, porque lá no Cefet Fala aí. eu Desculpa. fiz mecânica e tinha a parte lá da elétrica lá. Então na mecânica só tinha homem. E na elétrica tinham 4 mulheres. Tinha um professor que até já faleceu, mas não vou falar o nome aqui, Claro, não precisa. tá? Ele falou assim, o Cefet parece um navio de piratas. Eu não entendi, depois ele aí explicou, depois eu entendi por que ele explicou lá. Só tem homem e canhão. Olha a coisa que era a dava- mentalidade. era a mentalidade da época. Os professores da UVA, a UVA é o Felipe Sim, de Almeida, Veiga de Almeida. da Souza Marques, da PUC, Me ajuda, Luiz, teve mais aqui. Silvio Souza? Não, Silvio Souza ainda não conseguiu Não, trazer teve Silvio Souza Marques. A pergunta era o seguinte: eu falei, o que vocês estão fazendo para poder trazer esse aluno que vocês recebem de diferentes, porque tem alguns deles fazem engenharia em 5 anos e meio. Pega meio ano e tenta equalizar os alunos, para poder eles não perderem. Nivelar, quem Dá tá uma vindo nivelar. aí. O senhor acha que tem alguns que defendem que engenharia 5 anos vem com o negócio de 5 anos e meio, alguns até como 6 anos. Pega um ano e tenta. O que é isso, professor? É isso mesmo? Nós vamos. É necessário ou Ou nós você vamos. tem que ou nós vamos resgatar brigar, lá ou atrás vamos do brigar ensino como médio? você quer, lá no fundamental e no Não, médio. acho que a gente tem que brigar, como eu disse, mas também a gente tem que ser pragmático, né? Acho que o engenheiro tem o pragmatismo. A gente tem um problema hoje real, que são os alunos com as deficiências que eles trazem lá. Por isso que essa conversa com o Clóvis foi importante,
porque o Clóvis está me apresentando uma proposta de apoio e ajuda. Então, eu acho que esse é o caminho. O caminho, para quem está com 5 anos, vamos formar melhor. Mas com quem está com 25, vamos ajudar a que as deficiências e as falhas de formação que ele teve sejam recuperadas e ele possa cumprir com o seu propósito de se formar em engenharia de maneira consistente. São duas ações que elas não são excludentes, elas são complementares e que podem trabalhar. A vantagem, por exemplo, de você associar ao ensino presencial com o ensino à distância, por exemplo, O tal do híbrido, a nova filosofia do híbrido. essas deficiências, elas podem, por exemplo, ser trabalhadas à distância, até com algumas ferramentas hoje com EAD e com o IA e outras coisas, você pode, por exemplo... Boa ideia, isso não tinha. Essa É boa. ideia que eu não estava... Essa é boa, do EAD surgir na equalização. A pessoa sai de Realengo, sem comida, Então, vai para Niterói, estuda, cansado, tem que voltar para dormir, para acordar cedo e trabalhar. esse A solução dada. Esse é um problema. A gente hoje, grande parte do nosso alunado, hoje, em função das cotas, É o deslocamento. ele vive ao entorno, né? Niterói é uma cidade caríssima, complicada de você viver, né? Por ela ser cara. Então, eu tenho aluno de Realengo, eu tenho aluno de Itaboraí, eu tenho aluno de São Gonçalo. Eu falei Realengo só para fazer... Não, sim, eu tenho aluno da Baixada. Santa Cruz, e que, em média, roda 50 quilômetros, 60 quilômetros para se deslocar. E é um curso... Hoje, eu comecei minha aula às 7 da manhã. Hoje a escola abre às 7 e fecha às 10. Eu tenho aula aberta de 7 às 10. Você imagina uma menina que saia às 10 da noite, pegar as barcas, pegar uma condução para ir para depois de Fazenda Botafogo. Ela não está correndo muitos riscos? Muito difícil. Muitos riscos. Não, e eu vou lhe muito dizer, complicado. mas essa menina, esses meninos, nós fizemos isso no curso. E ao entorno nosso, lá, nós temos o nosso bandejão, é 70 centavos. 70? 70. Mas se você não conseguir, porque também... Marcar com 70. Porque você tem, às vezes, aquela aula que termina a meio-dia e a outra começa... Não dá tempo de encaixar o almoço. Aí ele tem que, em média, o mais barato ao entorno é 15, 20 reais. Poxa, buscando, hein? E aí, a pessoa não tem. Esses meninos são os guerreiros. Não tem. Não é guerreiro. Então, é um problema. Assim, a gente está vivendo essa realidade que a gente está agora, é uma realidade de transição. Sim. Era de um país que escondia e excluía essas pessoas. E hoje eles estão vindo. Só que eles estão vindo ainda sem as totais condições. Sem o apoio. Eu, como educador, qual é o meu papel? É de abraçar essas pessoas e levar. Fortalecer. Evidente que não é de puramente só passar a mão, mas é de criar condições que eles possam, a partir da capacitação que eles têm, e eu sei que têm, se desenvolver. Até porque precisa de oportunidade. Você precisa oportunizar as pessoas. Claro. Se você não dá oportunidade para ela pular as barreiras. E quando você olha pessoas que são exitosas, e às vezes você fazer o que vocês estão fazendo aqui, fazer esse resgate histórico da vida, veja quanta luta essas pessoas teve. Meu pai era de classe média baixa, não, nem média, mas baixa, mas ele me permitiu e me possibilitou estudar como estudante, ou seja, sem necessidade de ter que trabalhar. Mas hoje não tem mais. Muitas vezes as pessoas não têm essa condição. Não tem tempo. A pessoa tem mas esse resgate é o teu depoimento, é o do Marcos, é o meu. Sim. É para incentivar essa garotada que não é impossível. Sim. É difícil. Sim. Cara, assim, não estou nem questionando, é muito difícil. Sim. Mas é possível, porque nós trabalhávamos o dia inteiro, estudava à noite. Sim. Sábado, domingo, estava fazendo algum trabalho e tal. Então, nós passamos 5, 6 anos naquele estresse, naquela preocupação. Você pensa esse estresse, mas você tinha uma família constituída. É verdade, é o que eu falei. Estável. Da questão Você tinha seu pai, sua mãe, seus irmãos, primas e tal. Você imagina um sujeito que está numa comunidade e para sair ele precisa passar por barricada. E se ele é uma menina...
Concordo. tenho Todos os problemas eu que tenho- a menina... Professor, eu Concordo. Isso aí, concordo. A menina, isso aí, 10 horas da noite, Só um detalhe. sair ali de Niterói para ir para... 27 de julho, 27 Vai a pra 25 fazenda- de julho é o Dia da Mulher na Engenharia. Não sei se vocês Não sabem sabia, dessa não. data. A gente faz todo ano um evento. A gente chama ex-meninas, ex-alunas nossas que de algum modo Já se destacaram. Então, aí fizemos um evento, tinha 2 garotas. Aí terminou, elas vieram falar com a gente. Ela morava na Zona Norte, o pai brigava com ela porque o pai dizia que engenharia não era lugar de mulher. E não queria que ela fizesse engenharia. E a outra era uma menina, mãe, solteira, e que ela disse que foi o último dia que ela ia estar na escola. E aí quando ela viu a palestra, ela falou, não, eu vou continuar. É isso, assim, É isso que uma motiva luta. também, né, professor? essa coisa do... Quando eu vi isso, eu nunca entendi essa coisa do lugar de fala. Eu achava que esse negócio de lugar de fala era uma coisa que não... que pertencia a É, gente. meio... Mas, cara, quando você não vive o problema, quando você não passa pelo problema, você não tem ideia. Não tenha valor. É. Você não tem a coisa de pele para você entender. É como hoje o aluno autista que está entrando nas nossas salas de aula. Pessoas que não convivem com o autismo, que não sabem o que é o autismo, acham que aquele menino é um exótico. Não, o que era antigamente, Sim. até era preso em casa porque... Sabe? É assim, a sociedade precisa mudar. Eu acho que E nós estamos aqui para isso, Eu né, quero professor? O seu depoimento, eu quero seu parabenizar depoimento é muito o importante. trabalho de vocês, que eu acho que é sensacional. Acho que vocês poderiam pegar todas essas falas, tirando a minha, que não vai ajudar muito, mas O senhor não sabe quanto está ajudando. fazer esse documentário, que eu acho que é importante. E acho que até fazer um trabalho junto, por exemplo, com o Senge, com o Clube, com o CREA, Verdade. e de mostrar, como todos os cursos de engenharia têm introdução à engenharia, de mostrar isso. Às vezes falta essa visão, às vezes a pessoa está ali e tem que trabalhar para ajudar em casa, tem que isso e aquilo, fala, pô, eu vou largar essa porcaria porque isso não vai me entrar. Mas ele vê, caramba, eu vou ficar. Eu tava depois, Concordo. vou finalizar minha parte. Vocês podem continuar. Eu estava com o garoto era assim, o garoto foi contar a história dele num curso do Rebouça. Então nós reunimos uma porção de garotos para contar as histórias da experiência que eles estavam tendo. O garoto morava para dentro de Campo Grande. Daqui a Campo Grande deve estar no mínimo 50, 60 quilômetros. Ele morava para dentro de Campo Grande, 15 minutos de van, não tinha ônibus. Deve ter paciência. Não sei, ele morava lá. Aí o que acontecia é o seguinte: o dia que estava tudo certo, ele vinha na van, soltava em Campo Grande, pegava e ia para o UFRJ. O dia que estourava algum desacerto entre pessoas do mesmo clima, ele tinha que vir a pé lá de dentro, levava 1 hora a pé. Aí pegava um ônibus. Esse garoto é um guerreiro, porque o cara consegue fazer, ainda consegue estudar, é um guerreiro. Isso é vai dar uma medalha para esse moleque aí, medalha de ouro. Professor, Mestre, vamos terminar agora. considerações finais. Não, eu quero agradecer o professor. Não, Professor, quero agradecer de novo, porque assim, Luiz, o senhor é o primeiro, já tiveram aqui várias universidades privadas. O senhor é o primeiro da universidade pública que veio. Porque eu acho que é uma coragem muito grande o senhor dizer coisas que o senhor disse aqui. De fato, é necessário, porque o senhor sabe que o senhor é da escola pública, é uma escola em efervescência, e o que o senhor não é majoritário, a sua opinião lá. Com certeza, muito pelo contrário, deve ser até minoritário. Então, eu queria agradecer a sua presença, dizer que eu fiquei extremamente emocionado com a sua presença. Acho que a sua presença foi uma presença marcante, né? E eu não pude, a gente era barato e eu não podíamos deixar fazer aqui 20 minutos, ou meia hora, ou 40 minutos. O senhor merece dos 2 ou 3 podcasts, porque ele tem uma história grande, uma aula muito grande, que precisava falar mais coisas. Mas obrigado, professor. Excelente, parabéns, meu amigo. Você deu show. Eu fico honrado em estar aqui trocando essas ideias, né? Assim, é isso aí. pensando naquele futuro de uma engenharia mais forte. Mas vamos lá, considerações finais, Então, por que o camarada tem que fazer engenharia? Então, acho que tem que fazer engenharia, primeiro porque é uma formação que todos nós precisamos, né? Assim, o mundo precisa.
A gente está vivendo problemas climáticos, problemas de, transição digital, e a engenharia ela é Energia. essência de energia, ela é essência disso. Eu sei que Transição ela energética. ainda é um processo penoso, duro, difícil, mas acho que no final o resultado ele é um resultado positivo. E o Brasil essencialmente precisa disso, o mundo precisa, mas nós no Brasil, pensando num olhar mais local nosso, a gente precisa de mais engenheiros. Não só de mais engenheiros em termos de número, mas mais engenheiros em tudo, né? Mais engenheiros tomando decisões no poder público, mais engenheiros lidando no dia a dia privado, porque a